A gente passa agora por um período onde a gente entende que imóvel em si não é problema. Então, a gente entende também que o modelo de parceria que era inexistente há 10 anos atrás, hoje é comum. Você quase obrigatório. E quase obrigatório. Então, a gente já chegou num momento de amadurecimento de mercado onde, beleza, estoque existe, imóvel tem, os portais cada vez mais facilitam a vida das pessoas ali para encontrar tal, mas, na verdade, o que eu preciso? O que a gente entende que o corretor ele se torna diferente? Quer dizer, naquele momento que o corretor ele está trazendo um cliente, então a gente brinca o seguinte, ele, principalmente para construtor ou para o proprietário, naquele momento que ele está ali pedindo, fazendo, mas ainda não trouxe o cliente, ele é meio que visto como um mal necessário. Quer dizer, pô, eu preciso desse cara, é um profissional, ele vai tocar, tal. Só que quando você traz cliente, você é rei. Você entra nas festas, vai para a área VIP, você ganha convite, acabou. Então, o que você quer ser? Você quer ser um mal necessário ou o grande VIP? E o grande VIP é esse, trazer cliente. O que é trazer cliente? Então, eu acho que tem uma série de coisas, uma série de ativações, e aí a gente mexe muito com o modelo de pensamento da profissão corretor de imóveis. Então, assim, eu acho que assim, corretor de imóveis, cada vez mais, ele é um grande empreendedor. Esse é outro ponto que eu queria que você explorasse, então, porque essa é uma tese sua muito interessante que as pessoas precisam refletir. Então, quando você vai falar assim, pô, vou ser um corretor de imóveis, você muitas vezes imagina o seguinte, cara, não é fácil, vamos partir pelo primeiro princípio, que vender imóvel é difícil. Tudo bem que a gente escuta todo dia, que é fácil, tal, mas a gente sabe que é difícil. Então, é o maior bem da pessoa, ela compra uma vez, no Brasil é 1,7. Então, ele não dá para criar uma recorrência. Então, assim, não é simples. Então, vamos partir desse princípio. Partindo desse princípio, eu preciso de cliente todo novo, todo dia. Ponto. É isso mesmo. Para isso, antigamente eu entregava cartão, falava com o porteiro. Hoje é o quê? Cara, hoje é a internet. Então, eu tenho que me qualificar nos vídeos que eu faço, eu tenho que me qualificar na linguagem que eu uso, eu tenho que ser cada vez mais honesto com o cliente, porque tudo que eu fizer vai reverberar e vai me tirar do game. E tem que contar os problemas também, porque ele vai descobrir. E aí, no final das contas, eu brinco o seguinte, quando você vai se formar, formou o corretor, saiu, tirou seu Cresce, foi para o mercado... Se você for para um salão de vendas com esse pensamento, você vai fazer lá uma análise. Bom, em 6 meses eu tenho que vender alguma coisa, mas também quando eu vender, eu consigo me capitalizar e assim eu vou tocar minha vida. Ao mesmo tempo, se eu olhar para isso, eu vou falar assim, é o único negócio que você se forma e sai sem salário. Sim. Você é um autônomo. Então, mas se eu inverter e falar assim, cara, é o melhor negócio do mundo, porque eu me formo, e aí, o que eu preciso? Eu preciso me especializar em cliente. Sim, durante o meu curso, eu for começar a trabalhar, procurar cliente para dizer, quando eu tiver, vocês, olha, eu tô na área, é isso aí. E aí, vou dar um exemplo, por exemplo, cada vez mais nas grandes cidades, o corretor ele é nichado, como você disse, né? Que vem uma tendência, vai ficando muito forte. Eu sou naquela região, eu sou até, por exemplo, no Rio de Janeiro, às vezes o cara é só de um condomínio na Barra da Tijuca. O cara senta ali e acabou. Todos os clientes que vão botar para a venda, fala com ele antes. Então, ele geralmente tem um filé, que a gente chama. Mas ele é o rei daquele lugar, né? Ele é o rei daquele lugar. Mas ele é rei por um propósito de ou mora lá, conhece muito bem. Então, quando ele senta com o cliente, ele dá uma aula e fala assim, cara, seu imóvel vale X. E o cara assim fala, por quê? Não, porque eu vendi um na semana passada, eu vendi outro, não sei o quê. Isso dá uma segurança. A avaliação dele é mais segura porque é real. Só que você se formou, por exemplo, né, e mora naquele condomínio. Você não vai brigar com esse cara. Porque esse cara, ele tá ali... O tempo que ele tá dedicado, ele tá muito na captação. O que você vai ter? Teu tempo dedicado em captar cliente, não o imóvel. E aí, você vai fazer uma parceria com ele e vai levar para ele. Você sabe que esse cara vai... Quando um cliente que for em parceria com ele vai ser um atendimento especializado. Mas ele tem que ter o cliente, não é só achar um cara e mandar. Exatamente. Aí, o que ele faz com o cliente? Esse é o ponto, né? E aí...
eu acho que o grande pulo do gato hoje em dia é o corretor ele começar a se especializar em cliente. Então, é o corretor de cliente. Então, ele tem que aprender cursos de tráfego, ele precisa entender como é que funciona essa captação. Ele tem que se... tráfego? O que é tráfego? Tráfego é de captação de cliente na internet. Okay. Uma meta ads, usando um Instagram, usando o Facebook, usando a própria rede social dele, não anúncio. Enfim, mas ele começa a entender um pouco mais de vídeo, ele começa a entender um pouco mais de... Que no final das contas é ele começar a montar o negócio dele. Ou seja, ele ter a mão daquilo e aí começar, a partir de um volume e parcerias, ele começar a ter fluxo de venda. Porque o maior problema do corretor é ter fluxo de venda. Sim. Então, neste formato, e que hoje é possível, eu enxergo a carreira, a profissão, corretor de imóvel, muito, muito, assim, como é que se diz... muito promissora, olhando para pessoal jovem, olhando para... Por quê? Por causa desse tipo de, eu acho que mecanismo que a gente pode trazer.